Aqui no CT Parque Gigante, às vésperas do Clássico Grenal, o técnico Roger Machado concedeu uma importantíssima entrevista coletiva. Falou sobre a possibilidade de não ter 3 titulares para o Clássico do final de semana. Afinal, algum deles vai retornar a tempo do grande jogo do sábado à tarde no estádio Beira-Rio. Ele também falou sobre o árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo, em que Roger já foi inclusive citado em súmula e chamou a arbitragem dele de lixo. Roger também disse conhecer Renato Portaluppi e a forma que ele trabalha e falou se tem favorito para o Clássico do sábado à tarde no Beira-Rio. Eu te trago todos esses detalhes direto aqui do CT Parque Gigante, onde o Internacional segue seus trabalhos pensando no Clássico do final de semana. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, direto aqui do CT Parque Gigante, onde há pouco o técnico Roger Machado concedeu uma importante entrevista coletiva aqui pela manhã, início da tarde, falando de vários pontos importantes, principalmente do Clássico Grenal deste final de semana. Mas antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. E lembrando que o site é para maiores de 18 anos, tá certo? Gente, vamos lá. O Internacional treinou nesta manhã aqui no CT Parque Gigante. Eu vou trazer alguns detalhes sobre essa atividade no vídeo da noite, como eu sempre trago com as principais informações do dia do Inter. Mas depois dessa atividade, eu não poderia esperar até o vídeo da noite para citar aqui, o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva com muitas informações importantes, principalmente falando sobre o Clássico Grenal do sábado às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. Nessa entrevista, o Roger citou que o Clássico sim é um divisor de águas e é principalmente um divisor de momentos para as equipes. A gente sabe, aquela velha máxima de que o Grenal pode desarrumar ou arrumar uma casa, seja no Inter ou seja no Grêmio. E é mais ou menos nesse sentido que o Roger respondeu. Ele deixou claro que vencer o Clássico coloca o Inter numa posição de protagonismo, até pelo grande segundo turno que o Internacional está fazendo no Campeonato Brasileiro. E ele disse, o empate contra o Corinthians, com aquele gol do Ricardo Matias no final no último jogo, antes da data FIFA, é o que colocou o Inter na condição de jogar o Grenal como uma equipe de G6, uma equipe que está se classificando e brigando por uma vaga direta na próxima Libertadores da América. E o Roger ainda destacou que isso não sacramenta o trabalho, não sacramenta o trabalho dele, porque foi perguntado sobre isso, se esse Grenal é o Grenal para afirmação do trabalho do Roger no Internacional. Mas ele deixou claro que o ambiente do Clássico é importante, que o resultado não vai sacramentar o trabalho dele para bom ou ruim, mas que pode ser um divisor para alguns momentos e, nesse caso, para dar protagonismo para essa equipe do Internacional. E ele foi questionado pelo Leonardo Sonda, repórter da Rádio Bandeirantes, e talvez tenha dado a melhor resposta da coletiva, sobre favoritismo. A gente sabe, querendo ou não, o Inter tem uma responsabilidade e um favoritismo porque está melhor do que o Grêmio. Hoje é um time melhor treinado e, de fato, em todos os âmbitos para esse Clássico Grenal, o Inter está melhor do que o seu rival. Mas isso não é garantia de que o Inter vai ganhar o jogo. Não é. E o Roger falou sobre isso. E ele traz uma frase muito importante sobre conhecer o Renato Portaluppi do outro lado, porque foi citado que o Renato foi treinar a equipe só na terça-feira, não tinha aparecido antes, que tiveram 4 dias de folga, só que eles jogaram antes. Então o Grêmio deu mais folga se for comparar com o Inter, mesmo que tenham dado o mesmo número de dias, mas o Inter teve a data FIFA inteira, o Grêmio jogou. Então talvez o Grêmio tivesse que ter dado menos dias de folga. O Renato, a gente sabe como funciona, e o Roger falou sobre isso. O favoritismo em Clássico, ele sabe que ele não existe, a história já mostrou, né? E da questão dos momentos, né, as duas equipes vivem um bom momento na competição, no segundo turno. Né, e eu não me iludo, né, como tu disse, gerou a pressão externa, mas eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão interna, né, para mobilizar internamente o seu grupo. Né, independente das motivações do adversário, independente da organização da semana do adversário, a gente tem que estar olhando internamente para a gente. Né, nós temos as nossas ambições, né, é um clássico, né, tem todos os segredos envolvidos e todas as não manipulações, mas movimentações de ambiente
para tentar levar alguma vantagem das questões emocionais, a gente tem que estar focado no que é importante. Corrigir demandas importantes que a gente precisa, estudar muito o nosso adversário e trabalhar bem a semana. E isso a gente está fazendo. Aí então o Roger Machado, técnico do Internacional, deixando claro que ele sabe como é que o Renato funciona, como que o Renato trabalha e como ele pode usar essas críticas que ele vem sofrendo e esse ambiente que ele vem sofrendo para mobilizar o seu grupo para o clássico do próximo sábado. Bom, o Roger também falou sobre uma questão importante que é a arbitragem. O Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca de 41 anos, vai apitar o seu primeiro clássico Grenal e a gente lembra daquele jogo contra o Cruzeiro 0-0 lá no Mineirão, que o Roger saiu esbravejando, dizendo que foi uma arbitragem lixo, teve a expulsão do Rogel, 7 cartões em 13 faltas do Internacional naquele jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. A gente sabe que o Inter ficou na bronca com a arbitragem do Bruno Arleu e a direção também. E eu perguntei para o Roger o que ele pensava da arbitragem do Bruno Arleu pro final de semana, se ele tinha algum tipo de preocupação. E ele revelou que teve uma conversa sobre o assunto com o grupo de jogadores, para que eles focassem somente no jogo, jogado dentro de campo, e para que eles esquecessem a questão de arbitragem, o Bruno Arleu e quem fosse apitar, quem fosse estar no VAR, ou como bandeira, quarto árbitro e o próprio árbitro Bruno Arleu de Araújo, para que os jogadores não pensem nisso e pensem somente no jogo sábado, 4 da tarde, no Beira-Rio. E ele deixou claro que ele vai torcer para que tudo ocorra bem, que é um árbitro de currículo e que tudo que aconteceu em relação ao Cruzeiro foi colocado lá naquele momento e que questão e reclamação de arbitragem não envolve só o Inter, envolve outros clubes do Brasil que também reclamam rotineiramente, muitas vezes com razão. Bom, para finalizar, o Roger falou em pelo menos 2, 3 perguntas dessa coletiva sobre os desfalques para o clássico. Se ele vai ter alguém, se esses jogadores vão ficar à disposição ou não no final de semana para o clássico Grenal. E ele deixou uma questão muito clara, tá? Que a busca é para recuperar o Borré, o Rogel e o Fernando para o clássico, tá? Que foram momentos diferentes de cada lesão, né? O Rogel foi no jogo contra o Bragantino, o Borré foi depois do jogo contra o Bragantino, o Fernando foi no final de semana seguinte na vitória contra o Vitória da Bahia aqui no estádio Beira-Rio. E ele disse que se depender da motivação deles para jogar o clássico, eles vão estar à disposição e que, claro, tem que depender do empenho, do dia a dia, da fisioterapia, da reação física dos atletas. E ele até mesmo citou que esses atletas já participaram de algumas atividades. Ele fala que eles estão em 3 estágios diferentes. O Rogel avançado, porque talvez tenha sido... Talvez não. Ele foi o primeiro a se lesionar, talvez por isso ele esteja no estágio mais avançado, mas o Roger revelou que sim, o Rogel está no estágio mais avançado de recuperação, só que ele teve uma lesão mais intensa em relação ao Borré e ao Fernando, mas que ele também já teve estresse físico suficiente nos treinamentos para estar à disposição. Então eu diria que hoje o Rogel sim vai estar à disposição para o clássico. Ele disse que o Borré já fez treino com os demais do grupo. Isso também é importante. E ele citou que o Fernando fez atividades específicas no campo ontem. Então, assim, os 3 jogadores têm condicionamentos diferentes, estão em estágios diferentes para retornarem no clássico do final de semana. A questão é saber qual deles vai estar à disposição do Roger Machado. E ele falou que quer contar com pelo menos um deles para o clássico do final de semana. E que outros podem sair do banco, quem sabe, ou quem sabe não ficar à disposição. Mas ele quer contar com pelo menos um para o clássico do sábado. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.